Caros concidadãos, hoje dirigimos-nos a todos vós com o coração cheio de preocupação pelo rumo que o nosso amado país, São Tomé e Príncipe, tem tomado sob a atual liderança. Recentemente, o primeiro-ministro tentou justificar a situação crítica do país, apontando para uma série de fatores externos e internos. No entanto, como é do conhecimento de todos, o país está a enfrentar uma crise sem precedentes e é imprescindível que abordemos as causas reais e proponhamos soluções efetivas para o futuro. Estamos a vivenciar sinais claros de tendências antidemocráticas no atual governo. O desrespeito pelas instituições democráticas é alarmante e se manifesta de várias formas. O facto de termos testemunhado o governador do Banco Central, de pé, durante mais de uma hora, atrás do primeiro-ministro, numa conferência de imprensa, é uma demonstração evidente. Essa instituição, que deveria operar de forma independente, está subjugada ao controle do governo. Além disso, a proposta de lei que permite ao primeiro-ministro nomear as chefias militares é uma clara indicação da centralização do poder, um comportamento que ameaça a nossa jovem democracia e põe em risco a separação de poderes que tanto lutamos para estabelecer. A economia do país está à beira de uma derrocada. Durante as campanhas eleitorais, o atual primeiro-ministro prometeu soluções para os nossos problemas, afirmando estar preparado para governar. No entanto, a sua inação, o improviso, a falta de conhecimento sobre o estado real do país nos trouxeram até aqui. Um país mais pobre, com alto índice de desemprego, a taxa de crescimento econômico mais baixa em relação a outros governos. Em vez de assumir a responsabilidade pela incompetência do seu governo, o chefe do executivo continua a culpar governos anteriores, esquecendo-se que já está no seu quarto mandato como primeiro-ministro. A falta de transparência e a tendência de se fazer de vítima são estratégias que não convencem mais ninguém. O FMI apontou a necessidade urgente de esclarecimentos sobre contratos que não respeitam as leis vigentes, como o da EMAI e as dívidas ocultas que ainda precisam ser explicadas. A recente negociação para o aeroporto, ignorando um financiamento de 100 milhões de dólares da China, é mais um exemplo de uma gestão que não inspira confiança. Além disso, é preocupante observar a estratégia em curso do governo para sufocar o setor privado. Em vez de fomentar o empreendedorismo e incentivar investimentos, o governo parece estar determinado a dificultar a operação das empresas locais, minando a confiança dos empresários e agravando a situação econômica. O resultado é uma economia estagnada, sem perspectivas de crescimento, refletida na atuação de um Ministério da Economia sem visão ou estratégia clara para o desenvolvimento do país. A falta de confiança nos dirigentes atuais impede a atração de investimentos sérios, exacerbando ainda mais a crise econômica. A falta de políticas de incentivo e a burocracia excessiva continuam a ser barreiras significativas, afastando aqueles que desejam apoiar o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe. A crise social que enfrentamos é devastadora. A pobreza está em níveis alarmantes, levando muitos dos nossos compatriotas a abandonarem o país em busca de uma vida melhor. Essa imigração em massa é um sintoma de uma sociedade em desespero e a responsabilidade recai diretamente sobre um governo
que prefere culpar a oposição ao invés de agir. A situação no nosso sistema de saúde é igualmente preocupante, com falta de medicamentos básicos nos hospitais e cidadãos morrendo por falta de tratamento adequado. Este é um cenário inadmissível em pleno século XXI e demonstra claramente a intenção do governo de empobrecer cada vez mais a população. Além disso, o atual governo tem falhado em cumprir promessas importantes feitas durante a campanha, particularmente aquelas dirigidas à nossa diáspora. Prometeram a isenção de impostos e a redução de custos aduaneiros para os nossos compatriotas. No entanto, essas promessas não foram cumpridas, deixando muitos santomenses no exterior desiludidos e desmotivados. Diante deste quadro alarmante, o movimento Basta reitera o seu compromisso com a construção de um São Tomé e Príncipe próspero, democrático e para todos. Assim, propomos uma série de medidas que acreditamos serem essenciais para resgatar o nosso país da crise em que se encontra. Proposta número 1. Apelo à intervenção do Presidente da República e diálogo nacional. Dada a crescente perda de credibilidade do atual governo perante as instituições internacionais, da recorrente falta de transparência, das repetidas implicações do atual Primeiro-Ministro em questões de dívidas ocultas e da falta de justiça em relação ao massacre de 25 de novembro de 2022, é imperativo criar uma abordagem para as negociações com o Fundo Monetário Internacional e outras entidades internacionais. Neste contexto, propomos que o Presidente da República desempenhe um papel central na facilitação de um diálogo nacional inclusivo. Convidamos o Presidente da República a convocar todos os partidos políticos, com e sem assento parlamentar, para uma mesa de diálogo com os seguintes objetivos. A linha A. Avaliar de maneira conjunta e profunda a atual situação económica e social do país, identificando os principais desafios e oportunidades para um futuro mais estável e próspero. A linha B. Elaborar uma estratégia unificada e inclusiva para abordar as questões levantadas pelo FMI, garantindo que todos os setores da sociedade estejam representados e que as soluções propostas reflitam os interesses e necessidades de todos os são-tomenses. A linha C. Promover um consenso em torno das reformas necessárias para restaurar a confiança internacional e melhorar a governança do país, assegurando que as medidas a serem implementadas sejam justas, eficazes e sustentáveis a longo prazo. Proposta número 2. Credibilização do Banco Central. O Banco Central de São Tomé e Príncipe, uma instituição que deveria operar com total independência, teve a sua credibilidade seriamente comprometida pela subordinação ao atual governo. A presença ostensiva do governador do Banco Central ao lado do primeiro-ministro durante a entrevista levanta preocupações sobre a falta de autonomia dessa importante instituição. Para reverter essa situação, propomos a linha A. Reforçar a independência do Banco Central. Implementar medidas para garantir que o Banco Central possa operar de forma independente, sem interferências políticas, reforçando a sua capacidade de formular e executar políticas monetárias eficazes. A linha B. Nomeação de líderes competentes e éticos. Assegurar que a liderança do Banco Central seja composta por profissionais de alto nível, com histórico comprovado de integridade e competência para restaurar a confiança interna e externa na gestão da política monetária. Proposta número 3. Reforma na gestão da EMAI. A empresa de água e eletricidade EMAI enfrenta desafios significativos. A atual gestão não possui a competência necessária para liderar o processo de transição energética,
sendo uma transformação crítica para o futuro do país. Para garantir uma transição energética bem-sucedida, propomos a linha A, substituição da gestão atual por especialistas de alto nível, nomear uma nova equipa de gestão composta por especialistas com experiência comprovada em gestão de empresas de energia e projetos de transição energética. A linha B, implementação de um plano de transição energética sustentável, desenvolver e executar um plano abrangente que inclua a diversificação das fontes de energia com foco em energias renováveis, garantindo um fornecimento de energia sustentável e economicamente viável para todos os santomenses. Proposta número 4. Recomendações. Além das medidas focadas na credibilidade internacional e na gestão das nossas instituições-chave, o movimento Basta reforça o seu compromisso com a criação de um ambiente inclusivo e justo que promova o desenvolvimento sustentável de São Tomé e Príncipe. Neste sentido, propomos a linha A, humildade e diálogo. Recomendamos que o Governo respeite todos os santomenses, as instituições e os nossos parceiros internacionais, promovendo um ambiente de cooperação e entendimento. A linha B, transparência, respeito pelas leis. Recomendamos que o Governo implemente uma gestão transparente e fiel às leis para restabelecer a confiança tanto dos cidadãos quanto das instituições internacionais. A linha C, desenvolvimento do setor privado. Recomendamos que o Governo crie um ambiente propício para o crescimento e fortalecimento do setor privado, incentivando a iniciativa empresarial e atraindo investimentos. É fundamental que o Governo seja um facilitador e não um obstáculo para os negócios, promovendo políticas que impulsionem a confiança e o desenvolvimento econômico. A linha D, política de proteção social inclusiva. Recomendamos que o Governo implemente políticas que garantam a proteção social de todos os santomenses, especialmente os mais vulneráveis, garantindo acesso a serviços essenciais. A linha E, valorização do capital humano. Recomendamos que o Governo invista na formação e valorização do nosso capital humano. É imperativo que os quadros técnicos santomenses sejam envolvidos de maneira mais ativa na tomada das decisões. Acreditamos que a contribuição desses profissionais é vital para o desenvolvimento do país. O movimento Basta, como Partido Democrata, está firmemente comprometido em continuar a defender os interesses de todos os santomenses, trabalhando para consolidar um Estado de Direito democrático e apelando a todos os cidadãos de bem que ainda acreditam em São Tomé e Príncipe para se juntarem a nós nesta luta por um país melhor, próspero e inclusivo. Convidamos a todos a olharem para o futuro com esperança e confiança. Juntos, construímos um São Tomé e Príncipe de todos para todos, com democracia, prosperidade e justiça social. Conjuntos de propostas e recomendações que o Basta faz vem no sentido de assegurar, não é, a melhor governação do país, ou porque sem elas o atual governo não seria capaz de dar um novo rumo a São Tomé e Príncipe? Estas propostas situam-se do quadro da nossa visão enquanto partido político da oposição, que deve fazer oposição construtiva e que deve também contribuir para que o país possa sair da situação em que ele se encontra. E tendo o movimento Basta constatado que a atual situação é difícil, nós, para além de apontarmos os erros que têm sido cometidos pelo atual governo e que concorrem para a atual situação, decidimos propor um conjunto de medidas que, na nossa opinião, podem contribuir para melhorar a situação atual e fazer o país avançar em direção ao futuro que nós todos pretendemos. Fala na sua declaração de que a democracia está em risco,
a economia está em derrocada, a falta de transparência, de dívidas ocultas. Na sua modesta opinião, o problema está no atual governo ou na liderança do atual governo? Nós entendemos que São Tomé e Príncipe é um país que tem dificuldades, que nunca foi um país com muitos recursos, nem com grandes condições para que todos os santomenses vivessem bem. Mas hoje a situação está pior. Passados cerca de um ano e meio, quase um ano e meio da governação, a situação está pior. E nós entendemos que se a liderança do país estivesse melhor, o país estaria melhor. Nós entendemos que os passos que têm sido dados pelo governo e pelo seu líder não têm contribuído para criar um clima favorável ao desenvolvimento do nosso país. Se os senhores jornalistas repararem, o nosso país é um país hoje em que as pessoas têm medo umas das outras. Colegas que se entendiam bem, familiares que se entendiam bem, hoje não se entendem. Ou por razões político-partidárias, ou porque têm que proteger os seus empregos, as suas situações de negócios, em detrimento de uma vida que deveria ser saudável, mais saudável, entre todos nós, os santomenses. Portanto, eu aproveitaria para dizer, há um líder internacional que disse na sua campanha, liderar pelo exemplo. Quando se dá exemplo, então quando se é líder, deve-se dar exemplo. E quem dá exemplo, o líder se dá exemplo, tem seguidores. Mas se o líder não dá exemplo, cria obstáculos ao processo de desenvolvimento. É o caso que nós temos hoje. A democracia em São Tomé e Príncipe corre riscos. Vocês são da comunicação social. Alguns são da comunicação social pública, outros são da comunicação social privada. E nós, os partidos da oposição, as forças da oposição, mesmo a sociedade civil, tem mais espaço nos órgãos de comunicação social privados do que nos públicos. A oposição em São Tomé e Príncipe quase que não tem espaço nos órgãos públicos da comunicação social. Não tem. Não é só quando se realizam atividades como esta é que se deve-se trabalhar para a oposição. Nós que acompanhamos o que vai pelo mundo afora, nós conhecemos o que se passa na Europa, mesmo em alguns países africanos, onde a democracia é muito mais estável, consolidada, a oposição tem um espaço que lhe é reservado na comunicação social. Às vezes a maneira como se tratam as declarações, as entrevistas nos órgãos da comunicação social, nós sabemos qual é a razão, qual é o motivo, porque que não é talvez a vontade dos jornalistas fazerem assim. Alguns até fazem autocensura. Antes que se lhes diga, olha, eu vou cortar esta parte, ou corto esta parte, eles próprios fazem. Isso tudo tem a ver com as orientações. Nós estamos num Estado democrático e a comunicação social deve ser aberta. Ela deve ser aberta. Eu dou-vos um exemplo. Eu estive na Rádio Nacional estive a coordenar a Rádio Nacional em 91, 92, e na altura, já no processo de mudança, nós abrimos um espaço. Era um processo novo, mas a oposição e o poder não tinham o mesmo número de minutos, mas a oposição tinha até programas. Nós convidávamos entidades individuais, entidades coletivas, que iam lá participar nos programas, dar a sua opinião sobre o país. É verdade que depois disso foi-se regredindo até aos nossos dias, mas, na nossa opinião, a democracia corre sérios riscos, sobretudo para além da comunicação social que está fechada, nós temos exemplos a nível de muitas instituições e os esforços estão a ser feitos no sentido de uma certa presença, de uma certa força
em algumas instituições, a presença de forças em algumas instituições. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de ordem, precisamos de disciplina, precisamos de organização, precisamos de trabalho. Isso é que nós estamos a precisar em São Tomé e Príncipe. E é isso que nós gostaríamos de ver o governo a fazer e a incentivar e a promover. Há algum tempo esta parte, o movimento Basta, se calhar na última declaração que fez a Nação, teria dito que o atual primeiro-ministro já não tinha condições para continuar a governar São Tomé e Príncipe. Continua a manter esta mesma posição? Aquela posição nossa foi em janeiro, foi no mês de janeiro, quando nós fizemos aquela declaração. A situação estava um pouco... era semelhante à atual situação. Era a atual situação e nós, na altura, fizemos esse apelo. É verdade que, a nível da nossa sociedade, nós percebemos também que muitos são-tomenses, nossos conterrâneos, têm algum receio quando se pronuncia, quando se tem um posicionamento claro, aberto, frontal. E nós achamos, na altura, que o Presidente da República deveria ter demitido o Primeiro-Ministro. Na altura, nós achamos isso e nós exprimimos isso publicamente e nós assumimos isso. Porque eu não tenho memória de qualquer outro país onde um primeiro-ministro passa quase 2/3 do seu tempo no exterior. Está a governar o quê? Ele controla como? Através das redes sociais ou da internet. Tem que estar aqui no país. Se ele foi eleito pelo povo para governar, tem que estar aqui. Tem que conviver com o povo. Tem que atravessar com as mesmas dificuldades que nós todos estamos a atravessar. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar permanente. É bom desenvolvermos ações no exterior. É bom, porque um país como o nosso, pequeno, ainda pobre, tem que fazer a cooperação, tem que buscar investimentos, mas não pode ser desta maneira. Não pode ser. Continua a definir a mesma posição, é isso que eu pergunto? Nós, nesta nossa declaração, nós preferimos não voltar a esta questão, nesses termos. Nós preferimos propor ao Governo algumas medidas para se corrigir a atual situação, que nós consideramos que é muito grave e que, se elas não forem corrigidas, nós podemos caminhar para o abismo. Propõem também maior intervenção do Presidente da República. Sim. E até na medida de buscar reformas para o país. Esta não é uma função governativa, até que ponto isso não briga com o regime democrático, portanto isso está em causa no país? Nós não pedimos que o Sr. Presidente da República substitua o Governo, mas o Sr. Presidente da República pode usar a sua magistratura de influência enquanto chefe de Estado para pôr-nos de acordo à volta dos grandes interesses nacionais. É nesse sentido. Nós não estamos a dizer que o Sr. Presidente da República vai governar o país, não. Mas ele pode ter iniciativa. Os outros presidentes da República que passaram também tiveram iniciativas e nunca interferiram diretamente na governação. Não é isso que nós estamos a propor. Estamos a dizer que o Sr. Presidente pode promover a unidade entre os santomenses, pode ajudar os São Tomé e Príncipe nessa fase crítica a encontrar uma saída. É isto que nós estamos a dizer. Mas o nível que estão a pedir inclui, inclusive, encontrar medidas de reformas. Sim. E quem implementará esta reforma? Não, o Governo não estará fora. O Sr. Presidente da República tem um relacionamento institucional com o Governo, não tem? Tem. Não tem? Acha que não há relacionamento? O Sr. Presidente da República e o Governo não se encontram, não avaliam a vida do país regularmente? Nós acreditamos que isso aconteça. Isso acontece regularmente. Acreditamos. Porque senão estamos muito mal. Sr. Coordenador, o Governo também adotou novas medidas face à situação económica, a chamar as medidas de contenção. Como é que vê para essas medidas? Redução de despesas, corte nas viagens, como é que vê para isto? A redução das despesas
cortam as viagens. Segundo os relatos que nós temos, informações que nós temos, as finanças públicas estão falidas. Como é que nós vamos gerir um país? Vamos poupar o quê? Se não temos. Se não temos, poupamos o quê? Eu acho que essa medida veio muito tarde. Se devia ter começado desde o início da legislatura. Desde o início da legislatura. Eu não trabalho nas instituições financeiras do país, nós não trabalhamos nessas instituições, mas as informações que correm não são nada favoráveis. O país está numa situação muitíssimo complicada. Vamos ver, por exemplo, nós até agora não percebemos por que não se avançou com o aeroporto com os chineses. Se o governo chinês pôs 100 milhões de dólares à disposição de São Tomé e Príncipe para a modernização do aeroporto. E esses 100 milhões foram oferecidos ao povo de São Tomé e Príncipe. Por que o governo tem que nos explicar isso, tem que vir a explicar isso. Por que o governo não usou os 100 milhões e foi fazer um contrato com uma empresa privada? Por quê? Nós queremos saber isso. O país precisa saber isso. O povo de São Tomé e Príncipe tem que saber os detalhes disso. Por quê? Houve alguma coisa, o governo chinês retirou o valor, aquele montante que foi posto à nossa disposição. Isso foi desde 2017, 2018. Esse dinheiro foi posto há muito tempo à nossa disposição. Por que não? Um país que não tem dinheiro vai rejeitar uma oferta de 100 milhões de dólares? Sr. Coordenador, eu penso que o Primeiro-Ministro também já fez uma declaração sobre esta questão. Dizia que na altura o projeto da China era essencialmente virado para a extensão da pista e que não era essa a visão do atual governo. Não se lembra ou não tem conhecimento desta declaração ou não concorda com esta justificação? Eu não concordo com essa justificação. E nós não concordamos com essa justificação. Sr. Coordenador, caso esse conjunto de propostas e recomendações não sejam adotados, não é? Ou implementados, que futuro é que adivinha para São Tomé e Príncipe nos próximos tempos? Um futuro bastante difícil para São Tomé e Príncipe. Aliás, todos nós, de uma maneira geral, já estamos a sentir na pele as dificuldades. Mesmo aqueles que têm alguma condição também sente. Eu estive ontem numa loja e vi um grupo de cidadãos a conversarem. E entre eles, alguns diziam assim, nem suguei com gelo, nem sanemboa. Depois eu disse, não, né? Estavam a passar mal, alguns até estavam passando nem gasolina para pôr no carro. Ouvi com os meus ouvidos. Portanto, a situação não está nada fácil para ninguém. E nós temos que lutar todos juntos para ultrapassarmos essa situação. É isso que nos move, é isso que fez com que nós, para além de sermos críticos em relação ao comportamento do governo, particularmente do seu líder, nós achamos que devemos dar uma contribuição positiva para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E essa nossa contribuição está expressa nas propostas que nós acabamos de fazer. Leandro, a última questão, já que tocou nisso, sobre a comunicação social, também recentemente vimos o outro partido da oposição a criticar, sobretudo os órgãos públicos. O que vai fazer? Tem assento no Parlamento? Pensam promover algum debate, alguma comissão, para se mudar esse paradigma que a oposição vem reclamando já há algum tempo? Nós achamos que o país precisa de reformas. A comunicação social, nós falamos muito de reformas e concentramos quase tudo na justiça.
E os outros setores normalmente não são muito mencionados ou muito referidos. Achamos que a comunicação social é um dos setores que devíamos todos trabalhar para que ele fosse melhorado, até porque nós já temos um conjunto de legislações. Há legislações produzidas pelo governo e há legislações produzidas pelos sindicatos e outras associações de jornalistas e técnicos da comunicação social. Esses são instrumentos de regulação, os produzidos pelo Estado, e de autorregulação, os produzidos pelos jornalistas, associações e sindicatos. Portanto, esses instrumentos devem ser aplicados. Eles existem, devem ser aplicados. E o Estado tem que aplicar essas leis para que a comunicação social possa funcionar dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, claro, com muita responsabilidade, não é? Com muita responsabilidade, mas o Estado não deve fingir que isso não existe e praticar aquilo que pratica. Há uma eu não diria uma lei errônea, mas há uma forma muito rígida de se gerir a comunicação social, sobretudo estatal. Eu sou uma pessoa que lido por razões várias. Eu tenho muita ligação, eu acompanho muito a comunicação social, acompanho muito os trabalhos feitos quer pelos órgãos públicos, quer pelos órgãos privados, quer pelos órgãos internacionais que prestam serviço na nossa República. Mas vão tomar alguma medida para mudar? Nós vamos trabalhar nesse sentido.